façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, mas o que acontece? Existem alguns mecanismos. Hoje tem um problema muito grande no comando, principalmente no comando, no comandante do Exército, especificamente. O alto comando é problemático, mas o comandante do Exército é mais problemático. Existem mecanismos sutis dentro da força para fritarem o comandante. E eu acho que esse é o caminho. O comandante está se fritando lá dentro. Mas aí troca só por meia dúzia, Paulo. Não, porque tem gente do alto comando diferente. Por exemplo, o general Arruda era muito diferente do general Tomás. Muito diferente. Então você tem dentro do comando gente melhor e gente pior. Sim. O Freire Gomes era tido como um grande... O general Freire Gomes, que era o comandante do exército do governo Bolsonaro, era tido como um grande caveirão. Ele batia no peito, dizia que o Xandão com ele não se criava, né? Submergiu. Então, você tem nomes ali dentro, melhores, mais corajosos, menos corajosos. Eu acho que o grande entrave que o PT tem é que as Forças Armadas não são com o PT. Então, não são. É difícil de lhe discordar de você, mas é difícil de engolir isso. Não são. E é isso que separa o Brasil de uma ditadura completa. Porque para você ter uma ditadura completa, você precisa de uma das 2 coisas. Ou um apoio popular avassalador, o PT não tem, ou as Forças Armadas, e aí inclui as polícias também, ao seu lado. Então, para implementar toda a ditadura, há uma cooptação das forças com armas. Eu sempre, é meio clichê falar, é o textbook de como se implementa uma ditadura através de uma democracia, né? Mas são os camisas marrons dele, criou uma força paralela. A SA. A SA. E depois ele foi dando à Gestapo e à SS poderes que eram poderes de forças paralelas, que não respondiam aos generais, porque os generais deles eram grandes generais do histórico, do exército alemão, gente que lutou na Primeira Guerra, e que nem sempre concordavam totalmente com ele. Então, para enfraquecer, ele cria uma força paralela. Um deles era Rommel. Então, agora, a gente pode olhar o exemplo da Venezuela com a força bolivariana, além da cooptação dos generais venezuelanos e da criação de sei lá quantos generais eles têm hoje em dia, e da promoção, etc., ele cria uma força paralela. O PT está tentando fazer isso com a Guarda Nacional. Eu escrevi um artigo sobre isso. Tem alguns mecanismos que o PT está utilizando para tentar ter as Forças Armadas ao lado deles. Então, eles desarmam a população, conseguem ter as Forças Armadas, mas eles estão muito longe ainda. Eu posso te dizer que a formação dos nossos militares brasileiros é patriota. Eles são majoritariamente patriotas, eles estão absolutamente mesmo com aquela reformulação feita por Fernando Henrique na AMAN? Mesmo com a reformulação feita do Fernando Henrique na AMAN, mesmo com a reformulação feita pelo general Tomás, ainda é uma formação patriota. E digo mais, se o Olavo não tivesse generalizado ali, falei para ele isso, de uma forma infeliz sobre as Forças Armadas, ele seria um grande mentor ali das Forças Armadas naquele momento. É que eu sempre falo, tem que tomar cuidado com a generalização. A gente tem que tomar cuidado. Eu falo, não é que... Agora, o que está acontecendo? Este comando atual está transformando as Forças Armadas em assistentes sociais e jardineiros de luxo. E as Forças Armadas não estão cumprindo a sua missão constitucional. Mas eu, Didi, se você for olhar tudo que eu sempre disse, eu sempre fui contra uma intervenção militar. Sim. Sempre. Em todos os momentos. Por quê? Porque eu sei o que são os militares. Eu falava, intervenção militar para quem? Quem vai ser o interventor? O Freire Gomes? O Tomás? O Stumpf? Quem vai ser o interventor? Esses caras é que vão fazer intervenção? Eu falava, não, Deus me livre. O que a gente precisa é do restabelecimento da ordem constitucional, que é o papel constitucional das Forças Armadas, garantia dos poderes constitucionais. Sim, está lá no artigo 142.
Exato. Então eu falava assim, ó, de jeito nenhum intervenção militar, por isso que é loucura, as coisas que as pessoas me acusam. Ser favorável a um golpe. Eu falava, se houver um golpe, eu sento no dia seguinte, eu mudo de lugar e estou sentado na oposição. Viro oposição ao regime. Sou contra qualquer regime totalitário. Item 2. Me acusavam de ser favorável a um golpe do Bolsonaro. Eu falava, impossível. Porque eu acho que o mandato do Bolsonaro termina no dia 1º de janeiro, o Bolsonaro não tem que ficar nem um segundo a mais lá. Ponto 3, me acusavam de ser a favor de um golpe militar. Eu falava, jamais. Os militares não têm que conduzir o país mais. Ponto 4, diziam que eu tinha sido favorável ao 8 de janeiro. Porra, eu entrei no ar para mandar as pessoas saírem, voltarem para casa no 8 de janeiro. Eu falava assim, então não interessa o que eu falo. Claro. Interessa o que o cara quer que eu fale. E isso me leva ao teu ponto, que eu quero voltar aqui para você. Como é que você foi parar lá no 8 de janeiro? O que você estava fazendo lá? Naquela época você me odiava, tá tudo certo, tamo junto, hashtag tamo junto, eu não levo pro pessoal. Não leve mesmo pro pessoal, não, porque... Vou dizer por que eu não levo. Porque eu sei que você tinha a melhor intenção no teu coração naquele momento e estava brigando pelo que você acreditava que era verdade. Exatamente. E eu estava vendo todas aquelas movimentações de tanques, palavras. Porque vamos combinar, Paulo, isso era inédito. A gente sabe um pouco de Forças Armadas, você sabe muito mais do que eu, mas eu talvez saiba muito mais sobre armamentos, que é o meu hobby. Segunda Guerra Mundial e armamento é o meu hobby. Tenho muita informação sobre isso. Mas, então aquilo me fascinava, aquela movimentação de tanques, de decretos de fronteira, não sei o que. Eu dizia, bicho, tá tudo armado, tá tudo aí na cara de todo mundo, só não enxerga quem não quer. Mas você... O pior é que a maioria eram coisas rotineiras, Didi. Cara, mas... Eram que passavam pro holofote. Eu falava isso para as pessoas. Algumas vezes eu pegava e falava assim, gente, olha isso aqui está sendo preparado há 2 anos. Porque eu não é porque eu sou bom pra caramba, não. É porque quando chegava para mim, eu perguntava para algum militar, porque tem mais de 200 militares que falam comigo. Eu perguntava para alguns, vem cá, você sabe o que é isso aqui? Eu vi, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vi uma movimentação de tropas militares no Recreio dos Bandeirantes, que é uma área ali perto de onde eu fui nascido e criado. E aí eu, na época, achei quem é que estava comandando ali perto e tal. Eu falei, porra, o que é isso aqui? O cara, não, isso aqui não é nada, isso é nosso negócio de rotina. Você lembra também na Praça da Sé? Não lembro especificamente, mas eu pegava... Teve também, igual do Recreio do Bandeirantes, teve na Praça da Sé, e aquilo também era comum, era normal, mas enfim. Exato, mas naquele momento existe uma falácia psicológica, né? Que é a seleção dos fatos. É quando a gente começa a olhar as coisas que estão acontecendo na ótica que a gente tem, e essas coisas a gente começa a falar única e a gente só começa a prestar atenção naquilo que cabe dentro da nossa narrativa, ou da nossa visão pré-concebida. Então, tudo aquilo que parece o que a gente está esperando, a gente dá força. E o que não parece, a gente ignora, né? Então, a gente faz a seleção dos fatos. Verdade.